Olá a todas, bem-vindas aqui no primeiro Papo com a Liga de 2021. Estamos aqui, nós, da Liga das Mulheres pelo Oceano, cada vez mais fortes, cada vez mais unidas, começando esse 2021 com mais de 2.000 mulheres inscritas, se apoiando e falando do que a gente mais ama, o oceano. Hoje nós viemos aqui para falar de um tema delicado, o misterioso vazamento de óleo nas praias do Nordeste do Brasil, que aconteceu em agosto de 2019. As praias do Nordeste do Brasil foram tomadas com mais de 5.000 toneladas de óleo, e um ano depois, a Marinha do Brasil finalizou a etapa de investigação, mas não chegou a nenhuma conclusão sobre os responsáveis dessa imensa tragédia ambiental. O dano chegou em 9 estados do Nordeste, 2 do Sudeste, incluindo Rio de Janeiro e Espírito Santo. O número de municípios atingidos maior que 130. O vazamento do óleo matou diversos animais marinhos, poluiu praias, prejudicou mais de 300.000 pescadores. Nós da Liga nos posicionamos sobre esse desastre ambiental através de uma campanha online chamada Nossa Praia, Nossa Responsabilidade. Por isso, hoje, aqui no Papo com a Liga, eu, cofundadora da Liga, Bárbara Veiga, trago 3 convidadas que não só viram de perto o desastre ambiental acontecer, mas também trabalharam duramente para essa reabilitação. Eu convido essas mulheres, essas guerreiras e profissionais, Paula Montenegro, que trabalha com turismo há mais de 33 anos, atuação, iniciativa privada, pública, terceiro setor e na área de ecoturismo. A Rafaele Monteiro, que é médica veterinária, especialista em animais silvestres e exóticos, trabalha há mais de 10 anos com monitoramentos, resgates e reabilitação. A Lica Souza, que é engenheira de pesca, mergulhadora, ativista ambiental, tem experiência na área de extensão pesqueira. Então, por favor, mulheres, se aproximem, cheguem junto, se apresentem para quem está assistindo aqui agora o Papo com a Liga. Olá, bom dia a todos. É um prazer estar aqui falando para a Liga, falando pela Liga. A gente vai falar de uma coisa que não é muito feliz, na verdade não tem nada de feliz, mas, por outro lado, a gente vai estar passando aqui um recado muito importante sobre a capacidade de mobilização, a capacidade de reação que nós, como cidadãos, podemos ter diante de desastres dessa magnitude, com ou sem responsáveis. Né? Bom dia a todos. Bom dia para todo mundo. Queria agradecer pelo convite, por estar fazendo parte desse importante debate, né? E ao lado de mulheres tão empoderadas e inspiradoras. Como foi dito, né? Meu nome é Rafaele, eu sou médica veterinária e trabalhei nesse desastre, né, diretamente com a reabilitação dos animais, né? Então, eu acho bem interessante porque aqui a gente tem hoje mulheres que atuaram em setores diferentes durante o desastre, né? Algumas atuaram mais com comunidades, outras mais com pescadores, né? Outras mais diretamente na praia. E eu trabalhei diretamente com os animais, né? Fazendo a despetrolização, limpeza dos animais, reabilitação dos animais. Então, acho importante que a gente passe todos esses pontos de vista, né? Porque um desastre como esse não afeta um determinado grupo, né? Afeta, na verdade, toda a população de uma forma geral, afeta o meio ambiente de uma forma geral, né? A gente teve aí o ambiente marinho sendo afetado, mas a gente também teve ambiente terrestre sendo afetado, né? A gente acha que, mas foi um desastre marinho e não foi exatamente um desastre apenas marinho, né? Então, estou muito feliz de estar aqui hoje participando disso. Bom dia, mulheres queridas. É um prazer estar aqui nesse bate-papo com vocês, profissionais a quais eu admiro bastante, acompanho o trabalho de vocês. É importante a gente ainda estar aqui e falar sobre isso, né? Muita coisa está em aberto. Nós sabemos o quanto foi difícil
presenciar aquele momento. Eu sou engenheira de pesca, trabalho em projetos de conservação ambiental, de modo geral, estou no litoral sul de Pernambuco. Aqui foi uma das áreas mais atingidas, né, a Praia de Itapuama. Eu atuei junto a outros companheiros, ativistas ambientais, instigando o poder público, compondo os comitês de crise nos municípios mais afetados, mobilizando grupos de voluntários, doações, pensando em formas mais técnicas de colocar barreiras ali para conter o petróleo que poderia entrar no estuário. Participamos de protestos nas ruas para instigar o poder público a atuar mais fortemente nisso, a cobrar, né? E, enfim, foi um episódio bem triste, né? E que não acaba, muitas coisas se desdobram a partir daí, né? Esses vários impactos socioambientais, ecológicos, né? Isso está rendendo muito estudo de impacto, muita pesquisa, muito trabalho está sendo feito para a recuperação dessas áreas, muitos trabalhos mais socioeconômicos para compreender os principais impactos sofridos principalmente pelas comunidades locais, né, importantes setores como a pesca artesanal, o turismo e vários outros afetados. Então, acho que esse papo é bastante continente, todo mundo, cada um em uma área, e a gente vai falar mais sobre isso. Bárbara? Bem-vinda, Rafaele, Paula, Lica, muito bom estar aqui com vocês hoje. Conta um pouco como é que vocês chegaram até as suas regiões, né? Como é que foi essa experiência? O que vocês sentiram a lidar com a gravidade desse desastre, mas principalmente, ao mesmo tempo, vendo a força, a potência do coletivo, né? Então, como é que foi lidar com com a impotência de não conseguir resolver completamente, mas ao mesmo tempo se sentir motivada a fazer uma ação acontecer, uma ação coletiva acontecer? Então, vou começar. Então, lá eu estava no extremo sul da Bahia, em Caravelas, e a gente já, quando o desastre começou mais para cima, no Nordeste, a gente já começou a acompanhar com muita apreensão. Acho que isso foi uma coisa que, quando começou em Pernambuco, né? Quando começou lá e começou a se espalhar, todos os outros estados, as pessoas que estavam envolvidas, começaram a ficar muito apreensivas. Todo mundo que estava trabalhando na área de meio ambiente, todo mundo que estava trabalhando na costeira, na oceânica da região Nordeste, a gente primeiro ficou pensando, será que vai chegar? Será que não vai chegar? E depois a gente meio que entrou em desespero, tipo, não vai chegar, não, é só esperar. Então, assim, lá em Caravelas, por iniciativa do Parque Nacional Marinha dos Abrolhos, a gente se conectou, e da Resex do Castorubá, mas foi o parque quem iniciou o processo. A gente se contactou com a Resex de Canavieiras, que já estava totalmente ligada e se organizando. A comunidade lá já é muito organizada, é um modelo, na minha opinião. E aí a gente começou a seguir, todo mundo sem saber exatamente o que, como lidar com isso, o que fazer, como que a gente vai poder se organizar para defender, porque a gente não tinha um direcionamento governamental. Então, foi uma iniciativa comunitária, as próprias comunidades locais, e aí a gente se uniu a Canavieiras e começamos a fazer reuniões, isso 2 meses antes do petróleo chegar, para tentar se orientar da melhor forma, né? Então foi bastante tenso e eu e outras mulheres muito importantes nos envolvemos 100% desde esse momento, né? A maioria de nós estava nas reuniões até a data em que o petróleo chegou, porque era um contador ao contrário, né? A gente ficava contando, cada vez que a gente abria as notícias e via que o petróleo tinha chegado no município mais próximo, a gente ia contando os dias, e a gente já estava fazendo monitoramento de praia. Então, assim, eu gostaria muito de falar também das mulheres que trabalharam comigo. Eu estava voluntária responsável pela limpeza de praia. Então, comigo estava todo mundo lá de Caravelas, a Aniela, a Daiane, a Ana Clara, a Eletrice, a Karine, a Carla,
A gente tinha essa turma, estava toda na organização da limpeza de praia. Tivemos um apoio absurdo da Associação dos Moradores da Barra de Caravelas, do grupo de mulheres, chamado Mulheres em Ação, que também abraçou com a gente a limpeza de praia. Nessa época a gente não tinha ainda os fuzileiros navais trabalhando lá, eles chegaram mais de 30 dias depois do início, então foi tudo feito como deu para ser feito. Foi bastante difícil, mas... E a gente foi aprendendo todo dia todo mundo via alguma coisa diferente, falava, olha, a gente pode fazer melhor assim, amanhã a gente pode fazer melhor assado. A gente começou sem EPI, acho que todo o Nordeste começou sem EPI, mas demoramos semanas para conseguir adquirir EPI. Então, foi isso. O início foi assim. E para você, Lica e Rafael, como é que foi essa experiência? Como se deu isso, né? Então, eu estava em campo, né? Estava trabalhando aqui na praia de Porto de Galinhas, no litoral sul de Pernambuco. Trabalhávamos numa ONG de conservação das tartarugas marinhas. E aí, durante o monitoramento na praia, nós começamos a observar o que seriam as primeiras manchas de petróleo, né? Que chegavam à praia no início de setembro, acho que 2 de setembro. Então, desde aquele momento, a gente já começou a entrar em contato com outros amigos de outros estados. Soubemos que já tinha chegado uns dias antes na Paraíba, e daí por diante a gente não conseguiu mais fazer outra coisa que não atuar dessa forma, né? Foi algo muito emergencial. Tenho certeza que para todas vocês foi assim também, né? Foi no susto, foi ali em campo, atuando, mobilizando, entrando em contato, instigando a formação dos comitês de crise nos municípios e, ao mesmo tempo, na praia, usando as redes sociais para chamar a atenção da população em geral da necessidade do trabalho voluntário, né? E depois veio outra necessidade, que era com relação aos EPIs, né? Equipamentos de proteção. Tudo era muito incerto. A gente, naquele primeiro momento, não sabia que se tratava de petróleo bruto e da toxicidade de tudo aquilo para todo mundo. Eu vi como a população local dessas praias se colocaram, né, colocaram sua saúde em risco, né, movidos muito pelo sentimento de pertencimento, de cuidado, de amor. Então, ninguém ali estava disposto a esperar determinada organização chegasse. Todo mundo estava desesperado, não sabia do que se tratava e queria tirar aquilo das suas praias, queria tirar ali de Encosta dos Corais. E aí foi muito assim, muito emergencial. E aí surgiu a necessidade de cobrar das autoridades competentes. Então, nós participamos de audiências públicas, tanto nos municípios quanto no próprio Senado Federal. Em 17 de outubro foi a primeira audiência pública em Brasília, né? E aí muitas organizações internacionais também entraram em contato, apoiaram como puderam. E foi essa loucura toda de tentar ocupar vários espaços ao mesmo tempo, sabe? Dialogar com o poder público, mobilizar voluntários, arrecadar recursos, arrecadar mantimentos, EPIs, para as pessoas mesmo poderem atuar ali, estreitar o diálogo com outras instituições, né? Com outros movimentos socioambientais, com colônias de pescadores, de marisqueiras, principalmente. Então, houve a necessidade bom, no meio disso tudo, a gente viu a capacidade de mobilização das pessoas, realmente. Foi algo impressionante, né? Foi algo que chocou um pouco isso, ninguém estava muito preparado, mas tem muita coisa em aberto, a gente precisa dar continuidade a isso. Há muito investimento ainda que precisa ser feito em estudos, em pesquisas de impacto, há muitos resultados que ainda estão por vir, né? E a gente sabe que a gente vai ver os resultados desses impactos ao longo dos anos, e muita coisa está sendo feita ainda nesse sentido, e, e é isso, estamos em campo, faz parte do trabalho, né? Faz parte da profissão de cada uma. Sem dúvida. Eu fico imaginando, Lica, o impacto na comunidade, né? Como é que essas pessoas, inclusive, estão sobrevivendo nos dias de hoje, porque houve uma queda de mais de 80% da renda delas
Então, ou seja, o sustento das comunidades pesqueiras foi completamente retirado. E como é que eles se sustentam hoje, né? Qual é o grupo de apoio ou quais são os grupos de apoio que vão manter o sustento dessas comunidades, né? Essas manchas a gente sabe que atingiram várias partes do Brasil, Sudeste, Espírito Santo, Rio de Janeiro, estendendo para o Nordeste brasileiro. Os prejuízos ambientais são tantos que a gente não sabe, né, quais vão ser a longo prazo. Então, Rafael, conta para a gente um pouco também da sua experiência e depois eu gostaria que vocês também falassem como é que a população pode se posicionar para encontrar uma solução, encontrar um caminho, né? Como é que vocês estão se sentindo hoje, passado esse tempo todo sem respostas, e quais são as medidas, né? A relação da falta de atitude do governo com as soluções que essas comunidades podem ter. Mas, Rafael, por favor. Bom, a minha realidade ela é um pouquinho diferente das meninas, né? Porque como eu atuava numa instituição, a Fundação Mamíferos Aquáticos, que trabalhava na época, era responsável pelo programa de monitoramento de praia aqui da bacia de Sergipe-Alagoas. Então, a gente pegava o sul de Alagoas, o litoral de Sergipe inteiro e mais o norte da Bahia. Então, a gente praticamente já estava preparado, vamos dizer assim, com EPIs, né, no que se diz respeito a esses equipamentos que as meninas falaram que não tinham, que demoraram para conseguir. Nesse quesito, a gente já tinha isso porque a gente precisa estar preparado para uma emergência ambiental quando você, né, trabalha à frente do monitoramento de praia. Mas a gente não estava preparado para o tamanho que foi isso, né? Porque, assim, você está preparado para monitorar ou quando acontece um desastre desse tipo, mas ali, né, na abrangência do litoral que você já trabalha, né? E pelos outros estados não estarem preparados para isso, né? Não terem outras instituições, né? Tipo, Pernambuco não tinha uma instituição que fizesse o programa de monitoramento de praia, né? Alagoas também não. Então, a gente acabava recebendo os animais de todos esses lugares, né? Então, a gente foi muito maior do que o que a gente estava preparado, né? Porque a gente acabava tendo vários órgãos ambientais entrando em contato com a nossa instituição para poder pedir ajuda, né? Para receber os animais, para ir resgatar os animais. E você não pode dizer não para ajudar os animais, né? Então, acabou que a gente ficou com um número muito maior, né, do que aquilo que a gente poderia ter, porque a gente acabou recebendo animais de outros estados, né, porque esses estados não estavam preparados. E, óbvio, ninguém está preparado para um desastre desse, né? Então, não tem como, assim, a gente conseguir dar conta de tudo. E mesmo a gente tendo EPI, né, por exemplo, os monitoramentos de praia, os monitores de praia, né, eles não ficam com esses EPIs de emergência, né, porque eles monitoram com moto, né, então não tem como estar com todo esse EPI que é necessário, porque a gente sabe que exige todo aquele macacão, luvas específicas, bota, né, a máscara, é tudo muito específico, não é qualquer luva, não é qualquer roupa, não é qualquer bota, né, então é tudo muito específico. E no monitoramento de praia, a gente, no dia a dia, não tem isso, né? Então, a gente teve também que adaptar muitas coisas para isso, né? Os monitores, eles, mesmo passando por uma aula, vamos dizer assim, de como você precisa atuar nesses momentos, né? Foi muito assustador, assim, a gente vê a condição que os animais estavam sendo encontrados, né? E saber o que você pode fazer inicialmente para salvar esses animais, né? Fica bem confuso para eles, assim. Então, esse lado foi bem difícil, né? Da gente se deparar com uma situação que a gente nunca tinha passado antes, no caso, eu falo no caso da extensão que foi, né? Não do fato em si. Porque as instituições que trabalham nesse sentido, elas têm que estar preparadas para isso. Mas a gente não estava preparado para o tamanho que isso foi, né?
Então, foi bem difícil também para a gente estar se deparando com a condição que os animais estavam chegando, né? Porque não foi uma manchinha de óleo na nadadeira, na carapaça, não, foi o corpo inteiro coberto por óleo, os olhos, a boca dos animais, né? Os animais defecavam óleo por muito tempo. Então, tudo isso foi muito mais complicado, né? Por conta da extensão que se tomou isso tudo. Obrigada, Rafaele. Bom, Paula, eu vou passar a bola para você e para as demais também responderem na sequência. Como é que vocês estão se sentindo hoje, passado todo esse tempo, sem respostas do governo? Como é que essas comunidades estão lidando com esse desastre até os dias de hoje? Então, lá no extremo sul da Bahia, a sensação que a gente tem depois de um ano, praticamente um ano, é que ficou, mais de um ano, na verdade, né? É que ficou esquecido mesmo, porque o impacto lá foi muito grande, porque ele não foi só da pesca, foi do turismo também, porque é uma região que tem uma economia intensamente ligada à atividade turística. Né? A gente vive de duas temporadas, uma de mergulho, outra de baleia e de sol e praia em janeiro e fevereiro, né? E o carnaval. Então, nós tivemos um verão, fomos impactados pelo petróleo em plena temporada de baleia, e na sequência tivemos um verão do petróleo, porque a gente continuava tendo incidência de fragmentos de petróleo em todas as praias, não como nos meses anteriores, mas ainda aparecia. A gente tem relatos, mas assim mesmo a comunidade voltou sua atividade no turismo, voltou a atividade de visitação, porque não tinha como sobreviver. A pesca depois do petróleo ficou 100% comprometida. A nossa região lá é uma região que tem uma tradição pesqueira enorme, fornece para vários estados do Sudeste. Então, os nossos pescadores ficaram assim numa situação dificílima. Então, retornar para o turismo também era importante, mesmo tendo ainda os impactos. Lá na nossa região, a gente teve a ajuda do Greenpeace, por exemplo, durante o período de maior impacto, mas teve uma hora que eles tiveram que subir para outros lugares, porque eles foram para vários lugares do Nordeste, mas nós tivemos uma equipe de mais de 10 pessoas lá ajudando a gente. Depois veio os fuzileiros. Quando os fuzileiros chegaram, estava todo mundo tão cansado na comunidade que todo mundo voltou para tentar organizar suas vidas. E os fuzileiros continuaram o seu trabalho sozinhos, inclusive eu, que não tinha mais condições de trabalhar, porque é um trabalho duro, você tem que planejar o dia seguinte fazendo o seu dia ali de coleta na praia, no sol. É muito difícil. Então, eu acho assim que a comunidade meio que esqueceu isso. Só que a gente logo depois foi impactado pela Covid. Então, o custo é muito alto para as comunidades, de ter que lidar com a questão econômica, né? Imagina, a gente teve uma temporada de verão ruim, não pudemos, retomamos agora a temporada de baleia em setembro, quase outubro, no final da temporada, né? Agora o pessoal está tentando fazer uma temporada de verão em meio à Covid, tudo isso em meio à Covid. Então, é difícil dizer para você a extensão dos impactos econômicos. E a outra coisa que eu acho assim, importante de falar, que é uma coisa que me preocupa profundamente, é os impactos na saúde. Nós que estávamos trabalhando lá sabemos que existe uma quantidade ridícula de fragmento de petróleo que ficou entranhado na linha, na linha de maré, Sim, né? sim. Isso tudo foi revolvido pelas marés esses meses todos, enterrado. Uhum. Então, as pessoas que moram na beira da praia, ninguém sabe o que vai acontecer com elas, ninguém sabe o que vai acontecer com a gente. Como a Lica falou, questão dos EPIs, a gente teve que ter treinamento, né, os voluntários, e até a gente acertar o uso, a gente teve muito contato. Ninguém sabe o que vai acontecer com a gente, porque a questão da saúde foi esquecida, né? Eu, por exemplo, tentei fazer um registro no posto de saúde de que, olha, eu estou tendo umas reações meses depois, pele estranhas, gostaria de registrar que eu fui voluntária. Ah, ok, não fez diferença. Então, eu acho que os impactos estão aí, as pessoas esqueceram porque é difícil lidar.
mas Uhum. não pode ser esquecido, a gente precisa pensar nisso. A longo prazo, o que vai acontecer com a saúde das populações? Sem dúvida. E para você, Lica, como fica? Não, não estamos te ouvindo. É isso mesmo, como a Paula estava falando, é assustador perceber como os impactos se somam, né? Nessas regiões e como as populações são afetadas. Para a gente ter como exemplo, até praias que não foram, digamos, diretamente afetadas pela presença das manchas de óleo, tiveram esse impacto econômico. Mesmo as comunidades de pescadores e marisqueiras que não foram afetadas diretamente pelas manchas de óleo ali nos seus estuários, o principal local de atividade pesqueira, tiveram esse impacto, né? Porque o boato se espalhou e por muito tempo ninguém consumia mais, né, pescado. Então, essa atividade econômica realmente precisou parar por um tempo e, ao mesmo tempo, colocou em xeque a segurança alimentar desses povos, né, que agora precisavam se alimentar, ou estavam se alimentando do que eles mesmos produziam, porque se não tinha venda, não tinha como conseguir outros alimentos. E tudo isso somado, nossa, 2019 para 2020 foi um ano que a gente olha para trás assim e só consigo pensar assim, ufa, né? A gente viu globalmente vários impactos em vários lugares. A gente, enquanto estava saindo aqui do óleo, estava acompanhando as queimadas em outras partes do mundo, depois aqui também, Brasil, Amazônia, Nordeste, São Paulo, em todos os lugares, muita coisa acontecendo, e aí a gente percebe como nós somos vulneráveis, como não estamos preparados para lidar com situações de emergência, né? E a gente sabe que se a coisa não mudar, o caminho é que isso se agrave mais, que nós vamos presenciar nas próximas décadas mais fatores assim, naturais e também intensificados pelo nosso modo de vida, e isso nos preocupa muito, né? Então, é um momento assim de muito se fala sobre isso, não à toa, né? A preocupação existe, isso tudo vem para nos mostrar como estamos vulneráveis, como precisamos avançar em pesquisa, em ciência, em desenvolver tecnologia, em desenvolver políticas públicas, né? E tentar ter uma segurança ali para quando essas coisas aconteçam. O que aconteceu no Nordeste é o que a gente já viu acontecendo também em Minas, em Mariana, nas regiões afetadas por outros desastres, fruto dessa mesma inconsequência da forma como nós lidamos e nós exploramos as áreas naturais, né, economicamente, como a gente precisa disso, como as pessoas precisam diariamente que esses ambientes estejam saudáveis para que a vida das pessoas sejam saudáveis, para que a gente tenha acesso à alimentação, à saúde, enfim. E, então, há muito que ser feito, né? A gente intensifica os trabalhos em todas as áreas. A comunicação, como no seu caso, é muito importante levar esse debate a cada vez mais à população, em modo geral, né? As pessoas que vivem em todos os lugares. E por isso que a gente, né, tratar disso, o oceano, não mais os oceanos, mas o oceano sem barreiras, porque se tratando das áreas naturais não existe barreira, não existe fronteira, né? Tudo está muito ligado, a gente depende da saúde, a saúde do planeta depende da saúde do oceano, e é por isso que a gente se conecta cada vez mais. Isso é bem importante. Precisamos do equilíbrio, né? Tanto para a vida humana, para as nossas comunidades, mas também para o oceano. E você, Rafael, conta para a gente um pouco da sua visão também sobre o tema. Bom, eu definiria assim essa problemática como frustração, assim, porque é muito frustrante você trabalhar tão duro, tão pesado, diretamente ali, né, na linha de frente das coisas, e todas nós aqui trabalhamos na linha de frente, né? Cada uma no seu âmbito, mas todas na linha de frente. E você não tem no mínimo, uma resposta do que causou aquilo, né? Tipo, o que causou?
A gente não tem essa resposta. E eu acho que é muito frustrante mesmo você fazer tanta coisa, você dar a sua vida por aquilo, porque a gente deu a nossa vida por aquilo, né? Eu tenho um filho, você já deve ter visto ele passar por aqui, e assim, eu não via ele, né? Eu chegava em casa muito tarde, eu saía de casa muito cedo, a gente não dormia, a gente não comia direito, né? A gente passava noites em claro, ou noites com os animais, ou na praia pegando o óleo, a gente botava a mão na massa, a gente se melou de óleo, né? Todas as consequências disso já foram ditas aí pelas meninas, né? Tanto para a nossa saúde como para a saúde do meio ambiente. Isso é bioacumulador, né? Para os animais, assim. Então, tá ali. Tá? Os pinguinhos, as gotinhas do óleo estão ali, surgindo todos os dias, a cada minuto, no mar, se disseminando. Né? Os animais estão em contato direto com isso, então, por mais que a gente pense, a gente limpou a tartaruguinha e ela foi solta, ai, que lindo, maravilhoso. É lindo, maravilhoso você passar por esse processo, mas ele não parou ali. Né? A gente fez testes de contaminação nos animais e a gente sabe que o nível de contaminação ele foi assim extremamente elevado, coisas que a gente nunca tinha visto antes, né? E quantos anos isso vai durar no corpo do animal? Quais as consequências disso, né? Eu digo corpo do animal porque eu sou veterinária, trabalho diretamente com eles, mas isso serve para os humanos também, né? Quais as consequências vão ter neoplasias, câncer, né? Doenças dermatológicas, neurológicas, sei lá, né? E de lembrar que a gente se alimenta, né? A maioria da população se alimenta de fauna marinha, né? Que se alimenta dos crustáceos, dos peixes, dos moluscos. Uhum. Então, durante quantos anos a gente vai estar ingerindo esse óleo que foi derramado lá, né? E durante quantos anos a gente vai estar ingerindo isso e sem saber de onde ele veio, né? E sem a gente ter... E não é a questão de, precisa ter um culpado. Não é que precisa ter um culpado, é que o culpado precisa ser punido, entendeu? Ele precisa falar o que aconteceu, né? Tipo, a gente precisa saber o que aconteceu de fato, porque a gente até hoje não sabe, né? E a gente precisa... Uma coisa que eu acho importante é a gente falar que o governo como um todo, né? E aí eu falo federal, municipal, estadual, enfim, os órgãos ambientais eles precisam estar preparados, porque isso pode acontecer a qualquer momento de novo. E o que a gente tem visto é que aconteceu, ninguém estava preparado e ninguém buscou soluções para que, se isso acontecesse novamente, a gente estivesse preparado. A gente continua batendo na mesma tecla ali de que a gente precisa se preparar para isso, né? A gente precisa aprender com o que a gente vivenciou e se preparar para que, se por acaso isso acontecer de novo, porque a gente não está livre disso, a gente precisa estar mais preparado para isso. E eu não vejo essa movimentação, assim, né? De que o que está sendo feito, né? Se acontecer de novo, a gente sabe como conter esse óleo, a gente sabe... Né, quais são as populações que vão ajudar, quais são as populações, né, que vão estar na linha de frente, o que a gente não sabe. A gente passou, mas a gente passou, né, meio assim, e todo dia uma coisa nova, e hoje, como a Paula falou, hoje a gente está pensando no que a gente vai fazer amanhã, mas amanhã pode não dar certo nada do que a gente planejou no dia anterior, né? Então, a gente não teve um planejamento e a gente continua sem planejamento, né? A gente continua sem uma orientação superior, vamos dizer assim, né? Que diga, olha, pô, legal, vocês fizeram isso, tal, não foi da melhor forma, né? Mas foi da forma que puderam. E caso aconteça de novo, é assim que vocês têm que fazer. É essas pessoas que vocês têm que recorrer, né? É dessa forma que as coisas têm que acontecer. E eu acho que a maior das nossas frustrações é exatamente isso, né? Da gente ter feito tanto e não ter resposta nenhuma. Vocês falaram justamente disso, né? Uma palavra que eu acho que representa muito esse momento, uma frustração, porque o tempo passa, né? Daqui a pouco vai completar o quê? 2 anos do desastre e não tivemos respostas nem soluções. Eu acho que até mesmo antes de pensar num possível cenário futuro que infelizmente, né, a gente está suscetível a esse tipo de situação, é tentar punir efetivamente quem foi culpado desse vazamento.
e como é que essas comunidades vão sobreviver a partir de agora, algo que eu penso constantemente. Eu estou aqui em Portugal, eu moro aqui em Lisboa, mas acompanhei durante todo esse processo todos os dados que foram surgindo e não temos nenhuma solução, nenhuma resposta. Essas comunidades continuam aí com muitas dificuldades, com pobreza, sem alimento. Eu ouvi dizer até que com problemas de doença de pele, ou seja, não sabemos das consequências na saúde da vida dessas pessoas, né? E, eventualmente, nas nossas vidas também. Então, para a gente fechar aqui o Papo com a Liga, eu quero, antes de mais nada, agradecer, sabe, por todo o trabalho que vocês fizeram, pelas mulheres guerreiras atuantes na defesa do oceano, na defesa da vida desses animais, dessas comunidades. É muito inspirador e nos dá muita esperança, sabe? Mulheres que realmente colocam literalmente as suas mãos no meio dessa sujeira toda. E graças a vocês a gente consegue ter um pouco mais de clareza, amplitude dessa gravidade e batalharemos juntas para termos essas respostas. Então, para a gente fechar essa conversa, eu gostaria de fazer um convite para vocês deixarem uma mensagem para as comunidades, para essas pessoas que foram afetadas, que estão até hoje lidando com esse vazamento de óleo no Brasil inteiro. Então, por favor, fiquem à vontade para deixar essa mensagem final de força e unidade, né, para que essas pessoas superem esse momento difícil. Eu sei exatamente a quem eu tenho que agradecer. Desculpa, gente. Jurei que isso não ia acontecer, mas eu não consigo. Então, eu queria fazer um agradecimento muito especial à Resex, aos comunitários da Resex de Canavieiras, a todos os comunitários que trabalharam com a gente ali na linha de frente em Caravelas, aos voluntários do Greenpeace, as instituições que estiveram com a gente ali na linha de frente em Caravelas, né? Movimento Artimanha, Conservação Internacional, Instituto Baleia Jubarte, as 2 unidades de conservação, nossos parceiros dos outros municípios, tinha bastante gente dos outros municípios, a gente também estava quase num consórcio ali, né? Todo mundo aprendendo junto, trocando ideia. Mas eu gostaria muito mesmo, acho que todas essas pessoas merecem nosso respeito e nossa gratidão, porque todo mundo, a gente viu um movimento, e é sobre isso que eu gostaria de falar, que é difícil ver, na nossa comunidade lá, era difícil, muito difícil ver isso. As operadoras de turismo se juntaram com o Parque Nacional, que se juntaram com a Associação de Pescadores, que se juntaram com a gente que era voluntário na praia, que se juntaram com os outros municípios, que se juntaram com uma empresa privada que estava presente e quis colaborar. E, de repente, todo mundo que vivia brigando por um motivo ou por outro, que discordava filosoficamente ou na prática dos seus trabalhos, nas suas questões, se juntou e fez acontecer. E é disso que a gente está falando, porque quando o governo não está presente, quando quem de responsabilidade não está presente, nesse caso a gente não sabia nem de quem era a responsabilidade. Como ainda não sabemos, o que é um absurdo, mas as pessoas estavam entendendo que a gente vive ali, a gente precisa daquilo, a gente precisa do nosso ambiente saudável para poder sobreviver, a gente depende do manguezal, a gente dependia do mar, a gente dependia do arquipélago de Abrolhos, do Parcel, tudo isso é berçário, tudo isso é o lugar de onde vem o nosso pescado, de onde vem a saúde da nossa população, a economia da nossa população, em vários aspectos. Então, assim, foi um momento em que as pessoas conseguiram deixar suas diferenças para trás, parar de discutir questões que às vezes são até irrelevantes e pensar no objetivo comum, que foi, nossa Senhora, precisamos salvar nosso patrimônio de vida, de existência. Essa é a hora importante. Então, o que eu queria deixar de mensagem para quem está ouvindo isso e fala, meu Deus, como eu posso ajudar? Né? Em primeiro lugar, pessoas do mundo, precisamos aprender a procurar informação. Hoje a gente tem internet para isso, mas a gente precisa aprender a procurar informação. Mas eu vejo os meios de comunicação. Ok, continue olhando os meios de comunicação, mas também procure meios de comunicação alternativos. Procure, por exemplo, se a questão é na área ambiental, que é do que estamos falando aqui, vá atrás de instituições, de grupos,
de coletivos, de pessoas que falem sobre o meio ambiente, principalmente de pessoas que estejam ligadas ao que está acontecendo. Não fique só com uma informação unilateral. Ouça todas as coisas para você poder fazer um juízo de valor, né? Então, por exemplo, você quer saber mais sobre o petróleo? Vá no Gente Brasileira, que fez uma cobertura incrível, falou com as pessoas, quem estava lá falando, faça isso. O que eu posso fazer para ajudar depois que eu estiver informado? Procure, você pode ajudar pela internet, colaborando com, sei lá, com dinheiro, com apoio, com presença, com abraços, com mensagens, porque a gente ficou muito triste depois disso tudo. Foi muito difícil para a comunidade, a gente foi esquecido, né? E a quem cobrar? Depois de bem informado, não esqueça, precisamos cobrar. Muita coisa não é obrigação de ONG, não é obrigação de coletivo, não é obrigação da comunidade. Essas pessoas, às vezes, se juntam para trabalhar, as empresas privadas, algumas também, juntam, mas a obrigação tem que ser cobrada de quem deveria estar lá fazendo esse papel. A gente paga imposto para isso. Corram atrás, apoiem, ajudem, porque a gente só tem esse planeta para viver. O mar é um só. Os problemas são compartilhados. Todos nós seremos atingidos. Se a gente não entender isso já e fizer qualquer coisa, não importa. O pouquinho que você fizer, juntando com um pouquinho que cada um fizer, pode virar uma coisa muito grande. É isso que importa, o coletivo. Vamos fazer, vamos ajudar. Perfeito, Paula, obrigada. Muito bom ponto, né? A nossa responsabilidade como cidadão consciente de pelo menos se informar para poder ser capaz de deixar essa contribuição e gerar de fato uma mudança. Lica e Rafael. Exatamente. Eu queria agradecer também o convite, Bárbara, Rafa, Paula, é um prazer imenso estar aqui falando com vocês. Acompanho o trabalho de vocês, sei o quão importante em cada lugarzinho que cada uma de nós estamos, né? A Liga só cresce, cada vez mais mulheres de várias áreas do conhecimento, pesquisadoras, profissionais, juntas nessa missão de poder contribuir, né? A década que a gente está vivendo agora, que é muito importante, né? A humanidade não pode simplesmente se resumir, né? A se beneficiar de tudo que o oceano nos proporciona e sem essa responsabilidade. Então, não importa onde você esteja, onde você viva, em que lugar do continente você viva, a sua vida depende do oceano saudável e, consequentemente, a qualidade do oceano depende do modo como a gente vive também. Momentos difíceis como esses vêm e deixam, com certeza, uma lição aprendizada, é isso que eu falei, assim, para a gente despertar e perceber que não estamos preparados para muita coisa, que a gente precisa avançar muito. É muito importante também, que ficou muito claro, que quem está na linha de frente das pesquisas são as universidades, né? No caso aqui em Pernambuco, acredito que vários estados também, as universidades federais, então a gente precisa fortalecer cada vez mais a Universidade Federal, as pesquisas científicas, os estudos. Isso é muito importante no momento que a gente parece que volta um pouco no tempo para discutir se a Terra é plana ou não, né? Deixando essas coisas de lado. O fato é que é tudo muito sério, né? Tem muita gente muito séria trabalhando e o futuro da nossa vida e da vida do planeta, e, enfim, de tudo que a gente conhece por aqui depende disso. A mensagem que a gente deixa é isso, sempre muito importante. Nessas horas que a gente observa também quanto é importante esse sentimento de pertencimento pelo lugar onde você vive, esse reconhecimento, esse sentimento de cuidado, né? A gente está falando muito aqui da região litorânea, dos ecossistemas costeiros, né? Que estão sempre ameaçados, mas em várias partes do globo, vários outros ecossistemas, biomas, todos sempre muito ameaçados, né? Por esse modelo de crescimento econômico que acaba passando por cima de outras coisas também muito importantes. Então, cada um de nós, cada cidadão, cada cidadã tem um pouco essa responsabilidade, tem muito essa responsabilidade. Sinta-se realmente, verdadeiramente pertencente
a determinado lugar em que você vive, em que você desenvolve a sua atividade econômica, em que você paga os seus impostos, em que você cria os seus filhos, constrói o seu lar. É tudo nosso e a responsabilidade também é nossa. Em momentos assim, a gente vê que a gente se une, né? Todo mundo para atuar da melhor forma. É isso. Bom estar com vocês. Gratidão. Juntas somos mais fortes, é isso aí. Juntas somos mais fortes. Rafaele, para fechar. Bom, eu acho que a principal mensagem, assim, que na verdade, não sei nem se chega a ser uma mensagem, mas é de agradecimento mesmo à comunidade, né? As pessoas que tanto se doaram nesse momento, né? Que não ficaram na espera de direcionamento e de posicionamento dos órgãos, né, e do governo. Eu acho que se não fossem essas pessoas, que se não fosse a comunidade, né, se não fosse as pessoas que estão aqui hoje, né, que a gente está aqui conversando, discutindo, teria sido muito pior, né? E mesmo colocando a sua vida em risco, né, as pessoas foram lá e meteram a mão e fizeram o que podia ser feito naquele momento. Houveram muitas críticas, né, no sentido de, mas o povo não pensa, né, tá ali colocando a mão no óleo, e como isso vai fazer mal para você e tal, mas na hora do desespero, cara, na hora que, né, que invade a sua casa, que invade a sua família, né? Enfim, o seu trabalho, a sua função, as suas coisas, sua vida, né? Não tem como pensar mesmo, ninguém pensa. Você vai na euforia do momento, no desespero, e vai lá e mete a mão mesmo, e é isso, né? E a gente também tem que entender esse lado, né? E óbvio que a gente não vai dizer, olha, foi massa, legal que você botou a mão lá no óleo e tal, que a gente não sabe que é legal, mas ao mesmo tempo a gente tem que aplaudir de pé as pessoas que, sabe, bateram no peito e foram lá resolver o problema que não foi resolvido por quem realmente deveria resolver, né? E eu acho que a mensagem é essa de agradecimento e de assim, parabenizar as pessoas por isso e dizer, olha, continuem assim, né? Porque se não tivesse sido vocês, né? Acho que nem sei o que poderia ter acontecido. Então é de tipo, não espere, sabe? Não espere direcionamento, não espere posicionamento, vá lá e cobre, né? Não no sentido de, olha, coloca a mão na massa, não é isso que eu estou falando. Estou falando no sentido de cobrar, né? De exigir de quem deveria estar à frente, né? Fazer isso. Houveram, né? Eu vi que algumas cidades aqui, pelo menos a gente teve reuniões diárias com órgãos ambientais, tal, para definir como seria. Não foi como a gente imaginava, mas foi alguma coisa, né? E a população tem que estar sempre à frente disso, eu acho. O que a gente não pode é se esconder atrás dos órgãos ambientais e do governo e ficar sentado de braços cruzados esperando, porque não vai vir, né? A gente já viu que não vai vir, a gente já passou por isso. Então, a mensagem é essa, de que a gente continue firme, de que a gente se dê as mãos, né? Como a Paula falou, que a gente esqueça as diferenças e que a gente sempre se una, né? Nesses momentos, e não só nesses momentos, né? Porque a gente fica pensando, quando o negócio está ruim, todo mundo, né, dá um jeito de resolver o problema, mas eu acho que a gente tem que levar isso para o lado bom das coisas também, né? Não tem óleo, e aí? A gente pode se juntar para ver como que vai melhorar para todo mundo, né? Cada um tem o seu interesse, mas a origem é a mesma, né? A origem é o mar, tá tudo vindo de lá, né? Seja do turismo, seja do pescador, seja da população, né? Então tá tudo vindo do mesmo lugar. Se a gente não se junta para cuidar daquele lugar, não vai ter para ninguém, né? Não vai ter uma pontinha para ninguém. Então, ou a gente faz tudo em conjunto, ou não vai fazer, né? Não vai acontecer. Então, acho que é isso. Queria agradecer mais uma vez pelo convite e dizer que foi maravilhoso estar com vocês. Obrigada, Rafaele. Obrigada, Lica Souza. Obrigada, Paula Montenegro, por tudo que vocês fizeram e continuam fazendo pelo oceano. Nós, da Liga das Mulheres pelo Oceano, estamos aqui em solidariedade e atentas. Obrigada e até o próximo Papo com a Liga. Tchau, queridas. Até a próxima.